Esse livro aqui, ele me deixou um pouco, assim, louca mesmo, paranoica, meio sem saber o que fazer. Tinha que, às vezes, parar pra dar um respiro, pra conseguir juntar tudo e falar, não, tá tudo bem, pode continuar que vai dar certo. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, espero que esteja tudo bem com vocês também. Bom, eu decidi fazer uma resenha aqui no meio desses vídeos da viagem pra não ficar muito repetitivo, ficar muita coisa da mesma coisa, sabe? Então, muita coisa da mesma coisa, bem explicativo essa frase. Como vocês podem ver no título, eu li Misery e foi a minha primeira leitura de King, cara. E o que a gente pode concluir, não é mesmo? Que essa pessoa, este escritor, ele tem problemas mentais, talvez. Talvez ele não tenha coração mesmo. Talvez ele seja um sociopata, talvez ele odeie pessoas. Se você ainda não está associando aí a pessoa com as obras e tudo mais, ele escreveu, por exemplo, Carrie a Estranha, O Iluminado, A Espera de um Milagre, It a Coisa, que foi o que saiu agora nos cinemas e ficou todo mundo meio... Como eu descobri Misery? Certo dia, lá na empresa que eu trabalhava, inclusive a série... Como que chama a minha série? Inclusive a série Diário de uma Formada Desempregada vai voltar porque... Bem-vinda à minha vida! Voltamos à estaca zero. Que delícia, não é mesmo, pessoal? Ótimo, nossa, é tão legal. Procurei. Lá na empresa que eu trabalhava, onde a gente estava conversando sobre livros, a gente começou a falar de Sidney Sheldon. Eu falei que é um dos meus autores preferidos, que os livros que eu li dele eu amei. Então uma pessoa falou que Misery foi inspirado, mais ou menos assim, em Sidney Sheldon. Por quê? O nome do personagem principal em Misery é Paul Sheldon. E Paul Sheldon é um escritor. Olha que massa. Então foi meio que uma homenagem, assim, ao Sidney Sheldon. E eu achei bem legal. Eu não achei, na verdade, na internet nada que falasse sobre isso pra confirmar a teoria pra vocês e trazer isso mais certamente. Mas se você souber, então comenta aí ou me conta. Porque eu achei bem massa. Então, como sabemos, Paul Sheldon, ele é um escritor em Misery. Misery é a personagem principal de um dos livros dele. Um não, né? Na verdade é uma série de livros. E ela é a personagem principal dessa série de livros do Paul Sheldon. O que acontece? A Misery, ela foi morta. O último livro chama O Filho de Misery, porque ele não aguentava mais ver essa mulher na frente dele, escrever sobre ela, pensar sobre ela, tava cansado. Então ele falou, vou matar essa desgraça pra acabar logo. E ele se sentiu tão bem, tão feliz, tão realizado, porque ele ia poder realmente começar a se jogar em outros temas, se dedicar a outros temas. E foi isso que aconteceu. Ele decidiu que ia escrever um novo romance, que seria o Carros Velozes. E não tinha nada a ver com o melodrama da Misery. Aconteceu que ele decidiu ir pra um hotel terminar esse livro, porque estava muito empenhado, ele sabia que ia ser o sucesso de vendas da vida dele, ia ser o melhor romance. Então ele decidiu se dedicar, foi pra um hotel de carro, e quando ele finalmente tinha terminado, ele começou a beber, e ele decidiu pegar o carro e ir pra Los Angeles ou Las Vegas. Quando neva muito, tem nevasca, dependendo do carro não tem estabilidade, porque fica muito liso. E principalmente se você tá indo rápido, o carro não tem tempo pra parar, precisa de estabilidade, precisa reduzir a velocidade devagar e tal, senão, sabe esses vídeos que vocês veem aí de um monte de carro batendo na neve? É isso que acontece. E foi isso que aconteceu com ele. Ele ia fazer uma curva muito louca lá, perdeu a visibilidade, ele perdeu o controle do carro e daí ele caiu numa ribanceira. Por sorte, ele não morreu. Primeiro fato, ele não morreu. Porque senão não teria livro, não é mesmo?
Segundo fato, ele foi encontrado e ele foi salvo por uma pessoa. E é aí que começa o problema. Sabe por quê? Porque essa tia que salvou ele é louca. Então ele tava todo podre, todo cagado, todo quebrado dentro do carro. E ela salvou ele e levou ele para casa. Tipo, em sã consciência, o que uma pessoa faria? Ligaria pra polícia, pro bombeiro, pra ambulância, levaria pro hospital. Mas não levar pra casa uma pessoa que tá toda quebrada, não é mesmo? É o que uma pessoa racional faria. Mas não foi o que essa moça fez. Depois de alguns dias em coma, ele acordou morrendo de dor, claro, e descobriu que estava na casa dessa mulher. E ele se perguntou, logicamente, por que eu não tô num hospital? E aí descobre-se que essa mulher, ela já foi enfermeira, porque ela tinha muito analgésico. E uma pessoa normal não tem tanto analgésico assim, não é mesmo? A menos que você seja... Como que chama? Eu sempre esqueço quando a pessoa é viciada em remédio. Hipocondríaco, pronto. A menos que você seja hipocondríaco. Bom, então vou resumir a história. O Paul, ele teve a perna quase dilacerada, foi quebrada em vários lugares, várias vezes. E essa moça, ela é bipolar, meio desregulada, meio esquizofrênica. E ela realmente achava que poderia cuidar perfeitamente de Paul. Por que ela pensou isso? Porque ela era enfermeira. Mas, antes de ser enfermeira, ela era fã número 1 de Paul Sheldon. E ele se ferrou por causa disso, porque olha, pra ter uma fã assim, é melhor não ter fãs. Porque ela queria manter ele em cativeiro, mas não por uma causa qualquer. É lógico, né, que ela quis cuidar dele, mas ela ficou indignada que Misery morreu em O Filho de Misery, porque Misery é tipo a razão de viver dela. Ela já leu os livros N vezes, sabe da história de ponta cabeça, sabe, cortando as letras, tudo. Ela sabe, ela sabe. O problema é que ela é louca e ela não sabe cuidar direitinho. Ela é tipo assim, você não tá gostando que eu tô cuidando de você? Não, tudo bem. Você vai ficar um dia sem remédio. E tipo, ele morrendo de dor. Por favor, remédio, por favor. Ela, não, você vai ficar sem remédio, tá bom? Beijinhos, tchau. E é lógico que isso cria um problema mental nele, não é mesmo? Porque, meu, você tá preso numa casa que você não sabe aonde é, com uma pessoa que você não sabe quem é, que tá cuidando de você e não tá cuidando de você ao mesmo tempo, e é meio, né, a pessoa começa a te maltratar, você faz o quê? Você fica meio louco. O que ela fez pra ele? Ela queria que ele reescrevesse o final de Misery pra ela voltar a viver, ou seja, ela não pode ter morrido. Isso não pode acontecer. A Misery, ela tem que viver, e eu não vou viver se ela não viver. Então, a sua missão enquanto você está aqui é fazer a Misery retornar à vida. Olha que legal. E ele, tipo, com 1000 caralhas, como que eu vou fazer isso, velho? Eu tô morrendo. É sério que você quer isso, né? E aí começam as torturas. Pra início de conversa, eu não lembro se foi a primeira coisa, mas foi uma das primeiras. Que ele ficou, acho que dias sem tomar água, sem se alimentar direito. E tinha que meio que respondido ela. Então o que ela faz? Ela pega a água dos panos que ela tinha limpado lá o quarto, por causa de uma tretinha que ela se exaltou um pouquinho, bem pouquinho, gente. E depois que ela lavou os panos nessa água, ela pegou e deu pra ele beber. Olha que delícia, que ótimo. E ele teve que beber, porque ele tava, tipo, sedento por água e ele precisava daquilo. E ele não teve escolha, imagina. Tadinho. O fato é que ele começou a escrever o livro realmente, porque ela, a Anne... Ah, esqueci de falar, ela chama Anne Wilkers. E ele conseguiu convencer ela a ir comprar uma máquina de escrever. E o papel que ele precisava, sim, teve umas treta aí até ele conseguir, mas ele conseguiu pelo menos. E isso é uma das coisas que eu gostei muito nessa capa. Aqui nós temos a máquina de escrever, o papelzinho, tem a neve, porque grande parte dessa história se passa no inverno. E a neve deixa ele um pouco louco também, porque ele não consegue
ver as coisas, ele fica imaginando que quando a neve abaixar, alguém vai conseguir ver o carro dele lá na ribanceira e vai pensar, esse é o carro do Paul Sheldon, então a gente deve procurar ele porque ele não está no carro e o carro está destruído. Então vamos fazer alguma coisa, não é mesmo? Ele começa a escrever. E quem que era, né, a editora maravilhosa, super educada, fofa, coerente de Paul Sheldon? Era Annie Wilkes, olha que massa. Então ele escreveu vários recomeços, tentou pensar em várias maneiras de trazer Mizor de volta, mas Annie Wilkes sempre sua idiota, você não sabe fazer isso, eu quero uma história direito, você acha que você tá me enganando, você não pode me enganar, eu sou só fã número 1. E isso continuou por um certo tempo, ele começou a escrever, às vezes ele tinha uns brancos, ele tomava muito remédio analgésico, então ele dormia muito fácil. E um dia ela teve que ir na cidade comprar alguma coisa que eu não me lembro, e ele tentou fugir. O problema é que ele deixou marcas, porque ele andava de cadeira de rodas, né? Andava de cadeira de rodas. Porque ele mal conseguia se colocar na cadeira de rodas, mas o dia que ele conseguiu, quando foi passar pela porta, a cadeira meio que bateu, então deixou uma marquinha ali de borracha. Ele conseguiu limpar, mas, né, Annie Wilkes, cara, não passa nada desapercebido por ela. Ela percebe tudo. É mulher, né? Pra começo de conversa, ela é mulher e louca. Então não passa nada por ela. Tipo, ela guarda tudo, ela percebe tudo, cara, tudo. Quando eu fui apresentada a este livro, a pessoa me falou assim, não, olha, cuidado que é tenso, viu? É foda, você precisa não estar forte psicologicamente, mas é King. Então se prepara que vem pedrada, né? E eu digo que até o meio do livro, eu falei, não, essa mulher, ela tem problemas realmente, não é uma história normal, não é uma coisa gostosa de se ler, na verdade é bem desesperador. Se você já quebrou a perna, o pé, eu tive o joelho deslocado 4 vezes, você sabe como é ruim ficar na cama sem poder andar. E é triste, cara. E aí você ainda tem alguém que te maltrata, que te deixa aos ratos, literalmente. É foda. Vocês sabem que eu gosto de falar dos finais, não é mesmo? Os finais normalmente são o que me fazem gostar muito ou não gostar at all do livro. E esse eu gostei muito. É um final esperado, porém surpreendente. E inclusive no final foi uma das vezes que eu tive que parar e reler porque meu cérebro deu um pequeno nó. E ficou tipo, o que tá acontecendo? Por favor, alguém me ajuda a entender. Duas coisas muito legais desse livro é que, como o Paul Sheldon, ele é um escritor, ele vai jogando alguns insights, assim, durante o livro que ajuda a gente a imaginar uma estrutura boa de como escrever um livro, sabe? Pra mim foi muito legal, eu achei muito massa e são dicas valiosas e assim, porque mostra meio que o processo de como é uma escrita, né? Apesar de ter uma pessoa louca do seu lado, que julga absolutamente tudo que você tá escrevendo, mas é bem legal e vale a pena deixar anotadinho aí se você tem o sonho ou a vontade de escrever um livro, até mesmo se você só gosta de escrever assim, não muda muito, né, a dinâmica da escrita. E outra coisa muito legal desse livro é que a Annie comprou uma máquina de escrever pro Paul que era de segunda mão, então ela tava com, inicialmente, a letra N faltando. E isso é muito legal porque na tradução eles colocaram as letras N, tá vendo? Como se fosse a N ou o Paul que preencheu. Muito massa. E isso deixa a coisa toda muito mais real, porque parece que realmente o texto está sendo preenchido enquanto ele vai sendo escrito. E faz toda a diferença no livro, porque se você sabe que tem uma coisa acontecendo, mas ela não está sendo mostrada, inclusive, principalmente neste livro, que é um livro sendo escrito dentro do livro, trouxe muito mais realidade, deixa a gente muito mais próximo dos personagens e da cena que está acontecendo. Então foi muito legal. Mas deu tudo certo, pra mim, que entendi. Se você já leu esse livro, não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo e também nas outras redes sociais. Agora eu tenho um Instagram para o canal, é só você procurar lá, Biblioteca, que a gente está lá no Instagram também. Eu só tenho eu aqui. Lá eu também sempre aviso
Quando tem vídeo novo, dou algumas dicas, mostro os livros que eu estou lendo, tem várias coisinhas. Segue lá! Se você também gosta desse tipo de livro, não esqueça de deixar o seu joinha aqui. E também não esqueça de comentar aqui embaixo se você já leu esse livro, qual é a sua opinião, se você gostou, se você não gostou. Também não esqueça de seguir lá no Instagram, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau!